Fala galera, eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em Supply e Demand. E no vídeo de hoje a gente vai falar o que é Supply e Demand, como identificar essas zonas, que é muito importante para a gente poder fazer grana nesse mercado. Bora lá então, galerinha! Bom, antes disso, eu vou pedir aí para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, assim vocês vão receber todos os vídeos aí em primeira mão, de conteúdo de qualidade e, claro, vai fortalecer o canal para esse conteúdo chegar cada vez mais a mais pessoas. Bom, o que a gente tem aqui, galerinha? A curva, né? O exemplo de onde se cria, né? Num gráfico aqui, explicando esse ponto de equilíbrio, tá? E depois a gente já vai mostrar aí na prática como que identifica essas regiões, né? E marcar essas regiões. Beleza? Bom, galerinha, nós temos preço e quantidade. Esse ponto é criado, obviamente, todo o comércio ele trabalha com oferta e demanda, e aí que se cria os preços, né? Conforme procura, conforme oferta, certo? Então é isso que determina o preço e não é diferente no gráfico. E no gráfico a gente consegue identificar essas zonas e, claro, a gente, a favor dos movimentos de força do mercado, a gente conseguir pegar aí essa fatia do mercado, que eu sempre estou falando isso nos conteúdos, tá? Então o que a gente tem aqui? Ponto de equilíbrio. Vamos pensar aqui no 50% de uma máxima, vamos colocar aqui 60 reais e aqui uma mínima aqui 10 reais, tá? Então aqui vai ter aquele preço lá na região dos 50%. Então quando a gente tem esse ponto de equilíbrio, a gente vai ter aquela indecisão no mercado. O mercado fica travado, tá? Vamos pensar na questão do mercado trabalhar numa região de 50%, certo? Para ele criar uma estrutura. Então vamos pegar agora esse ponto de equilíbrio, vai ser um ponto onde o mercado teve a intenção de compra. Então vamos pegar o preço aqui a 10 reais. E aí o preço a 10 reais com muita quantidade, muita intenção do mercado de compra. Então se cria essa região a 10 reais. Né? A 10 reais. Um exemplo, tá, galerinha? Então o mercado veio forte na venda, brigou e os caras compraram na região aqui de 10 reais. Certo? Então esse é um primeiro exemplo de como ele cria uma região de demanda. Segundo exemplo, o que a gente tem aqui nesse gráfico, né, mostrando preço e quantidade. Porém, olha só, ele mudou. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo de 10 reais e agora é 12 reais. Então o que acontece aqui? Os caras tiveram a intenção de comprar nesse nível preço de 10 e depois o mercado realizou, essa galera comprou, entrou pressão de venda, olha lá, venda, e os caras tiveram a intenção de novo de comprar, só que agora a 12 reais. Então, por isso que trabalhar com figuras você não entende o porquê dos movimentos. Agora, você trabalhando com supply e demand, você entende onde está a intenção dos caras. Então, nesse segundo exemplo, aqui nós temos a nova demanda. Então, agora, quem não entrou na primeira vez, porque os caras não vão despejar ordens, tudo de uma vez, comprar. Então, os caras compraram a primeira vez a 10 reais e agora o novo ponto de demanda é a 12. Quem quiser entrar agora é 12, ficou um pouco mais caro, mas é uma nova região de compradores. Então o novo ponto de equilíbrio ficou mais acima. Tá? Então comece a entender o que é supply e demand. Então tudo que eu estou falando aqui serve, tá, para vendedores. É só inverter o contexto aqui. A mesma explicação que eu estou dando para demanda é para supply, é para oferta. Tá? E aqui é um movimento contrário. Aqui é aquele falso rompimento. Né? Você já tinha um ponto de equilíbrio, então vamos pegar lá o exemplo de 10, veio a 8. Então os caras realizaram mais forte aqui na venda, porém a 8
reais aqui, vamos pegar o exemplo, os caras criaram a nova região de compra. Então, cuidado com esses movimentos, achar que é rompimento, os caras só vêm pegar mais liquidez aqui, certo? Aí sim, ele determina o novo ponto de equilíbrio a R$ 8,00. Certo? Então, cuidado com linhas. Por isso, tá? Por isso que a supply demand é eficiente. A gente trabalha por regiões, tá? Então, essa região aqui, ó, nesse ponto aqui é tudo demanda. Então, se o mercado rompe aqui, mostrando essa intenção de compra, ele pode retornar essa região, aí a gente compra novamente. Mas eu preciso ver a intenção compradora. Agora que vem a explicação importante. Então aqui é uma teoria de como se determina uma nova demanda, uma nova supply. Então é pela mostrando a intenção e os caras realizando. E claro, os caras nunca vão largar a ordem de uma vez só. Então eles voltam, deixam os caras realizarem e compram nessa nova região aqui. Beleza? Pontos, tá, galera? Só exemplificando aqui, pontos de entrada, né? Então você sempre tem um movimento, o que a gente falou lá? A nova demanda, demanda que iniciou o movimento, a nova demanda, compra. O stop sempre fica abaixo dessa segunda região aqui, né, de demanda. E a gente procura o alvo sempre aonde tem a realização, que é no caso a supply. Né? Então eu tenho sempre a intenção do mercado, retorna na região, a gente comprar, o alvo pode ser nessa região, tá? Que a gente marcou aqui. E é o mesmo contexto para venda, a gente tem força de venda, né? O mercado consegue romper a estrutura, volta aonde tem a origem, né? E a gente consegue vender fazendo a entrada na região, né? Stop atrás da região e possível alvo sempre na demanda, certo? Então, para gerenciamento, para começar a entender onde que eu entro, onde que eu saio, então é onde ele marca esses movimentos aqui, certo? No gráfico. Depois a gente vai ver exemplos ali, tá? O que a gente precisa para identificar esses movimentos? Primeiro, entender de candle. Então, a gente trabalha muito com os candles de força. Eu classifico que a gente tem dois tipos de candle e as variações, claro, das formas dos candles. Então, o que a gente observa muito? Candle de força, né? Então, a abertura dele, fechamento, você vê que o corpo do candle é grande, tá? Candles de indecisão, a gente tem o que? Abertura e fechamento praticamente no mesmo nível, que é o famoso doji. Depois a gente vai explicar isso em outros conteúdos, tá? Depois a gente tem o spinning top, que ele já tem um corpo, mas é pequeno ainda, né? Muito diferente do candle de força. Candles de indecisão, que a gente tem as distorções muito longa, a briga, né? Pavio, galera, né? Eu chamo de distorções, mas tem sombra, pavio. Então é quando tem muita distorção, corpo pequeno. Também não é legal de operar. Então, como é que a gente identifica essas regiões? Agora que a gente vai ver aqui. Então, a gente já viu que temos os candles de força, certo? Então, para mim, identificar força do mercado com os candles, eu preciso ter esse movimento muito forte definido. Então, você vê que a partir aqui de 2 candles, interessante seria 3 candles de força, eu começo a identificar uma zona de demanda, tá, galerinha? Demanda. Então você vê que os caras tiveram a intenção de comprar aqui. Exemplo num gráfico real. Esse é um exemplo de demanda. Então aqui é uma região futuramente que a gente compra. Conforme o contexto, chega aqui, deixa o preço trabalhar um pouco. É a região com a intenção dos compradores. Então, você, primeira coisa para entender supply demand, eu tenho movimento de força do mercado definido com candles de força? Sim, ok, primeiro passo. Eu tenho movimentos de força para intenção dos vendedores definido? Tenho, ok, movimento de força definido, né? Movimento de força definido. E aí nós temos as classificações: rally, movimento de compra; drop, movimento de força de venda;
E claro, a famosa lateralização, a gente tem a base, que é os movimentos laterais, né? Acumulação. Então aqui a gente tem uma base antes do movimento ser definido como rally, né? Então a gente tem a base rally. Então a gente vai começar a identificar esses movimentos. Então, primeiro passo, identificar força do mercado. Nós temos dois tipos de força, ou rally ou drop. Aqui não é força, né? É uma indecisão do mercado, é uma acumulação para ele definir direção, certo? Então vocês têm que saber isso, identificar isso para começar a entender o que é supply demand. Depois, as estruturas, olha lá, aí identificando a força do mercado, a gente vai começar a definir estruturas do mercado e a gente só tem 4. Não precisa ter mais que isso, não precisa inventar além disso, né? Então, por isso que a gente não trabalha com figuras, porque o viés é muito grande. Eu operei por figuras e só tomei na cabeça, né? Se o mercado funcionasse por figurinhas, a gente estava rico, tá, galerinha? Então não se iludam, a gente tem que entender o contexto, a intenção, o sentimento do mercado. Então, o que a gente tem aqui, ó? Movimento de rally. Base, olha lá, lembra a formação da base? Você vê que a gente vai complementando as informações de supply demand. Rally, base, rally. Drop, olha lá, mais do que 2 candles de força, de preferência 3, definindo a força de venda, base e movimento de força de compra. Aí é uma estrutura de drop, base, rally, né? Vão memorizando esses modelos de estrutura que o mercado trabalha. Drop, base, drop. Então eu tenho movimento de força definido. O mercado tentou reverter. Movimento de força definido. Opa, intenção do mercado, vendedora. Por quê? Eu tenho movimento de força. Não adianta o mercado vir em ondas. Não adianta o mercado ter aquela impulsão, correção, mas movimentos sem definição de força. Não adianta, a gente vai tomar pau. E a última estrutura é de rally, base, drop. E onde é que estão essas zonas de supply e demand? Tá? Então, primeiro você precisa identificar o movimento de força, depois saber que estrutura que o mercado definiu. Então, isso aqui serve para macroestrutura, microestrutura, a partir do 15 minutos, time frame. Por quê? 15 minutos a gente tem força definida no mercado, direção definida no mercado. Então, se eu tenho um drop no 15 minutos, opa, eu tenho uma informação. Se eu tenho um rally no 15 minutos, eu tenho uma informação de força. Abaixo disso, não temos informação de força. Pode ter movimentos, mas não tem informação que precisa para a gente pegar essa carona junto aí com o institucional, né, que eu comento bastante nos vídeos. Depois, galerinha, marcando essas zonas, né? Então a gente tem que saber identificar essas zonas. Então, sempre que eu tenho o candle que tenta reverter, é a nossa base. Então, aí, as 4 estruturas, rally, base e rally. Onde é que é minha demanda? É no fechamento, abertura do candle, desculpa, tá? Abertura do candle e a mínima do candle que tentou reverter. Essa é a nossa base de demanda. Quando eu tenho o drop, base, rally, ou mais de um candle base, mas eu tenho um movimento definido de rally, eu vou marcar a demanda também na abertura e fechamento desses caras com a mínima desses caras. Aqui é a minha região de compradores futuramente. Drop, base, drop. Eu marco a minha região de supply na abertura do candle que tentou reverter e na máxima dele. Região de vendedores. Por quê? Eu tenho drop, base, drop definido. Eu tenho intenção do mercado, eu tenho força do mercado definida. Tá? E a última estrutura é de rally, base, drop. Então a gente marca a abertura e fechamento desses caras com a máxima e mínima, né? Desculpa, com a máxima desses caras aqui. Eu já confundindo tudo aqui. Tá? Máxima e abertura e fechamento. Então eu estou marcando a base de supply, intenção de venda, certo? É isso que você precisa identificar. Claro, aqui está tudo desenhado para vocês pegarem o conceito certo. O importante
É pegar a base, o conceito, o que é supply e demand. Então, revisando, nós vimos força de compra, força de venda. Como é que se identifica? A partir do Marubozu. A partir do Marubozu, a gente tem rally ou drop. A partir de rally ou drop, eu começo a ter estruturas de força criada no mercado para qualquer ativo. Beleza? E nós temos exemplos aqui, né, de supply e demand. Então, por exemplo, olha lá a ignição do movimento de força de venda. Olha o tamanho desse drop. Tá? Eu não vou nem explicar muito por que o mercado parou aqui, porque a gente vai fazer outros vídeos. Então vocês fiquem ligados aí no canal. Agora, onde é que eu tenho essa origem aqui? Tá vendo? Eu marquei pelo movimento inicial de drop, base, drop. Olha lá como o mercado deu a venda quando chegou na região. Certo? Olha esse drop definido. Drop, esse aqui é ou é o gráfico do índice ou do dólar, tá? Então, você vê como o mercado respeita. Olha como ele abriu dando a venda forte na região de supply. Tá? Então, a gente começa a identificar e marcar essas regiões aqui. Vamos pegar um exemplo de demanda. Tá? Então, exemplo de demanda. O que a gente tem aqui? Rally definido. Olha lá, ignição, força. Olha quando o mercado vem a primeira vez aqui. Olha o movimento que o mercado fez. Isso aqui, tá vendo? O mercado trabalhou dentro dessa região de rally, mas olha só, eu não tenho nenhum movimento forte para anular essa região. Então você vê como o mercado deu compra boa aqui e depois ele vem mais embaixo. Lembra que eu falei? Pegar a liquidez. Lembra aquele exemplo que o mercado faz isso aqui? Que ele cria um novo ponto de equilíbrio, porém mais abaixo. Então aqui era, vamos pegar aqui 12 e ele veio a 10. Por quê? Aqui é a origem. Então você vê, o mercado vem buscar a origem. Então por isso que precisa entender de estrutura. Então isso é identificar regiões de demanda, de supply, né? Marcar essas regiões na base, né? A gente marcou aqui na base, certo? E, claro, gerenciar. Aí entra a questão do stop atrás da região. Eu posso entrar nos 50% da região, eu posso entrar saindo aqui no sentido de a minha entrada, o meu trade vai abrir nesse ponto aonde tem a região de demanda, a máxima definida. Certo? Então, a mesma coisa para supply. Se eu for vender nessa região aqui, tá? Então, o meu stop eu posso colocar atrás dessa base aqui ou até aqui em cima, um stop técnico. Eu posso entrar nos 50%, eu posso entrar aonde tem a mínima dessa supply e ficar posicionado. Então, essas regiões, né, são regiões de origem de movimentos de força. Então, a probabilidade está a nosso favor aqui. Certo? Então, isso é identificar regiões, né, de supply e demand. Então, espero ter ajudado vocês com essa pequena introdução, né? Se essa informação foi útil, não deixa de dar o like aí, né? E se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!